Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 7 de janeiro. Agora na Espanha são 20 horas e 48 minutos, no Brasil 16 e 48 da tarde. Gente, eu não tô entendendo esse pânico todo que tá se espraiando nas redes. Basicamente, olha só, a BTC saiu de 91.500 e foi direto para 102.724. Uma mera corrigida para um patamar ali um pouquinho abaixo da VWAP mensal, que já já vai acabar levando o preço de volta para cima da VWAP mensal, porque isso aqui provavelmente vai acumular numa cunha. Uma mera corrigida para o patamar da VWAP mensal está gerando todo esse frenesi. Fora o fato de que no diário todos os fundos estão ascendentes, ou seja, a cada queda, os fundos estão cada vez mais ascendentes. E a cada pernada impulsiva concluída, essa pernada impulsiva ainda não foi concluída. A gente, na verdade, está tentando superar essa congestão aqui que levou a BTC depois para 108. Se a gente olhar no Renko, a gente consegue extrair essa conclusão de forma mais clara. Olha aqui, no Renko, quando a BTC foi em direção a 108, a gente pipocou aqui nesse patamar. Olha aqui, houve esse recuo, houve essa faixa resistencial, houve esse recuo. A gente está repetindo esse recuo. Até porque tem tudo isso aqui na memória do mercado. A gente está repetindo esse recuo. Gente, isso aqui fatalmente... Fora o fato de que a gente acionou a tendência de alta no Renko, formou dois boxes para baixo, depois foi buscar 108. A gente acionou a tendência de alta no Renko, a gente está desenhando dois boxes para baixo e depois vai acabar explodindo, só que agora vai para 120. Porque lá no diário, no gráfico de candles temporal, né? O Renko é um gráfico atemporal. Aqui no gráfico temporal, a pernada impulsiva concluída, que a gente está começando a desenhar, vai levar a BTC para algo entre 120 e 150 mil dólares. Eu confesso que esses panic sellers, né, que são esses minerais que acabam panicando, não conseguem entender que há poucos dias atrás a BTC estava lá em 91.500, aí catapultou de 91 para 102, uma mera corrigida até esse patamar. Até agora a gente fez a mínima em 90 e chegou a fazer a mínima hoje em 96.577. Pode até fazer um fundo duplo nesse patamar, que não descaracterizaria a nossa tendência de alta, tanto no diário, quanto no 6 horas, quanto no Renko, quanto no semanal. Nada mudou, gente. O corpo real ainda continua comprador. Gente, o fato é que essa reação exagerada do mercado aos dados de emprego nos Estados Unidos, eu vou até falar dos fatos, Nasdaq e S&P 500 desabaram por conta dos dados altamente otimistas de empregos nos Estados Unidos, que poderiam colocar um fim à flexibilização macroeconômica que o Fed já iniciou e que deve continuar, porque o setor bancário norte-americano é que está estressado. O Fed não vai interromper a queda na taxa básica de juros. A inflação é um novo normal nos Estados Unidos. Vocês precisam entender isso. Quando o Fed se reunir novamente e continuar a derrubar a taxa básica de juros, vocês vão se lembrar desse vídeo. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados diante de tudo o que vem pela frente. Ali no Gemas Altcoin Alert, eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. O mercado definitivamente ainda não precificou a regulamentação das altcoins que o governo Donald Trump vai ofertar, vai outorgar ao mercado. Eu insisto que essa absoluta incapacidade da BTC de desenhar fundos ela está desenhando fundos ascendentes, mas ela não consegue perder o fundo anterior. Vocês não conseguem... Esses minerais que enchem a minha caixa de mensagens, eles não conseguem entender que
todos os topos estão ascendentes. A gente nem formou o topo para essa pernada aqui. Todos os fundos estão ascendentes. Isso é um entendimento mais básico de análise gráfica técnica. Se os topos estão ascendentes, se os fundos estão ascendentes, o que isso significa? Tendência de alta. Eu não consigo conceber todo esse pânico, ainda mais considerando que a BTC no dia 30 de dezembro estava em 91.530, aí catapultou de 91 para 102 e agora deu uma agulhadazinha para 96 e pouquinho e tá todo mundo panicando. Fora o fato de que estava insustentável o nível de alavancagem no sentido long. Aí agora, com essa corrigida para 96, o nível de alavancagem no sentido short, agora vocês vão entender por que a BTC vai para 120 mil dólares. Gente, isso aqui estava em menos de 1 bi, a garantia colateral dos alavancados no sentido short. De repente, catapultou para 3,85 bi. O mercado vai tomar na mão grande a garantia colateral desses super alavancados no sentido short. Do mesmo jeito que o mercado tomou na mão grande esses quase meio bi de super alavancados no sentido long, o mercado vai tomar na mão grande essa garantia colateralizada dos super alavancados no sentido short. Há poucas horas atrás tinha ali menos de 1 bi, agora catapultou para quase 4 bi. É isso que vai alimentar esse foguete da BTC em direção a 120 mil dólares. Na seara fática, preço do Bitcoin desaba 4% com os dados do emprego norte-americanos, que mostrou uma economia bombando, por assim dizer, e que poderia interromper a trajetória de flexibilização do Fed. Alguns analistas estão alertando para uma queda para 92, mas eu tenho para mim que a BTC muito provavelmente vai travar aqui no patamar da VWAP mensal. Dificilmente a gente desenharia um corpo real vendedor abaixo da VWAP mensal. Se isso acontecer, provavelmente vai travar na base da banda de VWAP mensal de janeiro, que está lá em 94.300. Mas vamos ver como vai se desdobrar. Se acontecer, vai ser só uma agulhada mesmo. Depois a BTC explode em direção a 108 para formar um pullback e depois buscar 120. E o governador do Banco Central Tcheco diz que vai criar uma carteira estratégica de reserva nacional em BTC. Ele está considerando essa possibilidade junto com os congressistas, porque precisaria de uma autorização legislativa. Mas é o que eu tô falando. A corrida maluca institucional soberana está criando as suas bases. Até no Brasil tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro para criar um Tesouro Nacional de BTC em favor do Tesouro Nacional Brasileiro. É o novo normal. E aplicativos de remessas de divisas, Western Union e qualquer outro aplicativo de remessas de divisas, agora dão lugar a stablecoins como ferramenta padrão para remessas internacionais. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, os aplicativos de fintechs para remessas de divisas sofreram uma queda nos downloads. Em 2024, depois de uma sequência de 5 anos num movimento crescente, essa indústria agora está presenciando a sua substituição por remessas transnacionais via stablecoins. Gente, o fluxo de dados e riquezas por meio da Web3 não para de crescer. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Só que isso já é uma obviedade para os grandes administradores das Big Techs. Tanto é que agora a gente vê uma Microsoft fazendo reunião do Conselho de Administração para ponderar uma exposição a Bitcoin. A Amazon Web Services, a Amazon também está na mesma situação. A totalidade de riqueza bloqueada em ambientes de finanças descentralizadas não para de crescer. Redes como Solana
crescem exponencialmente numa velocidade completamente insana. Gente, pela lei de Metcalfe, o valor de uma rede é exponencialmente proporcional ao quadrado da base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que a rede faz trafegar. É isso que explica o valor de um iOS que pertence à Apple, que vale trilhões. É isso que explica uma ETH valer meio tri. É isso que vai levar o market cap do mundo cripto para algo acima de 14, talvez 15 trilhões ainda nesse ciclo. Eu volto a insistir com vocês, com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. O mainstream do fluxo de dados e riquezas está saindo de forças computacionais centralizadas, como as clouds da AWS. Para vocês terem uma ideia, uma simples nuvem da Microsoft há 3 meses e meio atrás deu um bug lá no firewall e fechou metade dos aeroportos na Europa. Vocês lembram disso? Esse padrão de fluxo de dados e riquezas por via computacional centralizada, ainda mais numa dimensão de uma tensão geopolítica como a que a gente vive, se a gente considerar uma dimensão cibernética dessa tensão geopolítica, facilmente uma inteligência russa ou chinesa derruba a Web 2. É só derrubar 2 ou 3 clouds dessas de AWS, Microsoft, Alphabet, Google, Meta, que você derruba a internet no Ocidente. Não precisava nem disso, basta cortar 3 cabos com capacidade de não sei quantos terabytes por segundo. Tem um cabo específico de fibra ótica que liga Massachusetts, nos Estados Unidos, vai até o Reino Unido e depois termina na Normandia, na França. Esse cabo, que deve ter uma capacidade enfim, é coisa de não sei quantos terabytes por segundo. Esse cabo, se ele for cortado, ele já afetaria a internet ocidental. Agora, se uns 2 ou 3 cabos desse... Tem um cabo também que liga os Estados Unidos ao Brasil, não sei se é Recife ou Fortaleza, que também, se for cortado, afeta a internet na América do Sul. Agora, um cabo desse, que responde por pelo menos 25% do tráfego de dados e riquezas entre a América do Norte e a Europa, se ele for cortado, e os russos estão sabotando os cabos no Mar Báltico. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Esse fluxo de dados e riquezas por meio de forças computacionais centralizadas está se revelando como altamente vulnerável. O mundo vai migrar e reprecificar não só o fluxo de dados e riquezas que está saindo de um mainstream centralizado para um mainstream descentralizado, mas quando o mercado reprecificar também a força computacional de AI, que hoje é basicamente centralizada através da OpenAI, dona do ChatGPT, Gemini, Grok da plataforma X, Copilot da Microsoft, enfim, quando o mercado TradeFi e o mundo cripto reprecificarem a força computacional de agentes de AI via descentralizada, eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados nas melhores altcoins. Na seara geopolítica e finanças internacionais, S&P 500 e Nasdaq desabam, com dados otimistas quanto à geração de empregos, que poderia interromper a macroflexibilização do Fed. E nem vai interromper. Porque o que está estressando e obrigando o Fed na primeira reunião, ele derrubou em 1% a taxa básica de juros, porque tinha um monte de banco preso naqueles títulos de longo prazo, que estava pagando 0,25 ou pagando uma taxa zerada, e basicamente essa grana estava virando pó, porque se hoje a taxa está ainda em 4,5%, 5%, e o banco... Um banco de médio ou pequeno porte ficou preso num Treasury de 10 anos pagando 0,25, se hoje está pagando 4,5, 5, então basicamente o mercado multiplica 4,5, 5 por 10, o rendimento é de 50%,
Se o sujeito vai ficar preso com dinheiro 10 anos pagando 0,25, o mercado tira metade do valor de face desses treasuries em que esses bancos pequenos ficaram aprisionados, pagando uma taxa quase zerada. O Fed estava salvando o Silicon Valley Bank, o Signature Bank, aquele First Republic Bank. Só que aí eles injetaram uma grana absurda para salvar esses banquinhos. Não sei se vocês lembram, quando o Silicon Valley Bank quebrou, o regulador bancário salvou todos os saldos lá principalmente das startups da Califórnia. Só que o efeito sistêmico que a quebradeira desses bancos de médio porte iria causar acabou obrigando o Fed a derrubar a taxa básica em 1% na primeira reunião. E agora, um monte de mineral está achando que esses dados do emprego, dizendo que a economia norte-americana está bombando e que isso afetaria a flexibilização do Fed, isso não vai afetar, porque o Fed tem que derrubar a taxa básica de juros para salvar o sistema bancário americano. Não é por outro motivo. Ainda na seara fática, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, ele participou de um evento de inteligência artificial em Las Vegas, agora da tarde do dia 6 de janeiro, e basicamente ele disse o seguinte: a NVIDIA vai entrar de cabeça em 3 novos setores. Eles já estão nos agentes autônomos de inteligência artificial, que são esses semicondutores que Grok está comprando, OpenAI da ChatGPT está comprando. Agora eles vão criar semicondutores dedicados para carros autônomos e o principal, robôs humanoides. Gente, a NVIDIA quer colocar no mercado robôs humanoides até o final de 2026. As pessoas não têm noção do nível de revolução que a AI vai produzir nas nossas vidas. E ainda nos fatos, Donald Trump sugeriu que é chegada a hora da expansão territorial dos Estados Unidos. Ele disse que pretende usar força militar para retomar o Canal do Panamá e vai sentar com a Dinamarca para adquirir a Groenlândia. Quer dizer, vai sentar. Vai sentar, se a Dinamarca de repente não quiser conversar, aí ele deixou no ar que poderia usar meios não tão ortodoxos como negociar. Enfim, gente, o Donald Trump é engraçado. Ele fez uma campanha sugerindo paz, que vai acabar com a guerra russo-ucraniana, mas agora ele disse que quer o Canal do Panamá de volta, porque foram os americanos que construíram o canal. Quer dizer, quem começou a construir foram os franceses, quem terminou a construção do canal foram os americanos. Agora ele quer pegar o canal de volta, sugeriu que a Groenlândia é necessária para a expansão territorial estratégica dos Estados Unidos. Enfim, gente, o mundo agora sim está virado numa hecatombe nuclear. Eu, particularmente, compraria a BTC e correria para as montanhas. Gente, se vocês perceberem no gráfico de Renko, a BTC está desenhando um verdadeiro fractal. Acionou a tendência de alta no Renko, recuou 2 boxes e foi. A mesma coisa está acontecendo agora. Isso aqui vai redundar numa pernada aqui no diário que vai levar a BTC para 120 mil dólares no mínimo. Não ousem estar desembarcados das melhores altcoins. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.